muitos os varejistas pelo país que já conseguem explorar muito bem o poder e o alcance das redes sociais para gerar bons conteúdos, reforçar a marca institucional e até explorar as vendas. Em um bate-papo, neste último bloco do Guia da Farmácia Séries, que explora algumas táticas para vender mais durante a Black Friday e o fim do ano, vamos explorar o tema com o diretor de comunicação da Farmarcas, Ângelo Vieira, que irá mostrar de que maneira as farmácias podem não só vender produtos usando as redes sociais, como também garantir a interação mais direta com o público, fortalecendo o relacionamento e gerando fidelização. Primeiro, Ângelo, queria então te agradecer aí por participar do nosso último bloco aqui do Guia da Farmácia Séries, que a gente está falando um pouco sobre a agenda aí da Black Friday, e eu queria que você analisasse qual que é a importância, primeiro, antes de falar da agenda, eu queria que você analisasse qual que é a importância que os canais digitais de venda, seja o e-commerce ou até mesmo as redes sociais, ganharam para as farmácias hoje. Oi, Kathleen, beleza? Muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim aqui da Farmarcas poder representar a Farmarcas aqui nesse ambiente. Eu fico muito feliz de poder falar com o seu público. E assim, a gente tem que pensar na digitalização como algo mais amplo. As redes sociais, elas, de certa forma, elas são a ponta de um grande iceberg de digitalização pelo qual o mundo vem em ondas frequentes e sucessivas, tornando a vida das pessoas mais prática e simplificando processos, aproximando pessoas, etc. Então, para nós aqui da Farmarcas, o ambiente digital ele é mais um canal de relacionamento com o nosso consumidor. Nós não acreditamos de forma nenhuma que o varejo vai ser substituído pelos canais digitais. A gente trabalha com uma visão aqui na Farmarcas de que, de fato, sim, nós precisamos acelerar muito a jornada de digitalização do nosso consumidor. Enquanto modelo associativista, a gente tem alguns desafios, né, que são muito característicos do nosso modelo, mas nós já estamos há alguns anos trabalhando a mentalidade do nosso associado para que ele compreenda a importância da digitalização e que ele adote iniciativas no seu dia a dia que caminhem no sentido da gente acelerar esse processo. Como que nós fazemos isso aqui na Farmarcas? O nosso associado, ele tem acesso a algumas ferramentas que permitem que a gente consiga cadastrar o nosso cliente. Então, nós temos um programa de fidelidade, é um programa, inclusive, fornecido, que nós utilizamos é da FEBRAFAR, que é a Federação Brasileira das Redes Associativistas, é a ferramenta que nós utilizamos de fidelização de clientes, que está disponível para todos os associados da FEBRAFAR também, que são as redes associativistas e os agrupamentos. E a partir dessa identificação do cliente, que é fundamental, a gente tem os dados, claro, todos com consentimento, com suporte da legislação vigente, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente tem toda uma documentação, um acompanhamento jurídico para fazer isso, e é muito importante que os empresários que estão nos ouvindo se atentem para isso, porque a gente não pode simplesmente ficar usando dados de consumidor sem a sua permissão. Então, ele tem que nos autorizar e isso precisa ser feito dentro do que determina a LGPD. Então, o primeiro passo é a gente cadastrar este cliente num banco de dados. Eu sei o CPF dele, os dados pessoais, os data de nascimento, e a gente começa, então, a fazer vendas que vão registrando as preferências de consumo desse cliente. De maneira que eles vão abastecendo um grande banco de dados e depois a gente tem, de novo, reforço a importância, com a permissão do cliente sempre, a oportunidade de criar ações e ofertar produtos que são mais condizentes com o perfil de consumo daquele consumidor. E aí, como que eu faço isso? Aí sim eu posso usar a rede social para fazer isso. Aí sim eu posso usar o WhatsApp para fazer isso. Aí sim eu posso usar o e-mail para fazer isso. Mas essas ferramentas, esses canais de comunicação, eles são a ponta. Se eu não tenho o cadastro do cliente e não tenho características, hábitos, né, informação sobre esses hábitos de consumo do cliente, provavelmente eu vou abordá-lo de forma muito esporádica nas redes sociais com algo que não é tão atraente para aquele consumidor especificamente. Então, é toda uma jornada que precisa ser pensada para que, quando você for abordar um cliente, seja pelas redes sociais ou por qualquer outro canal digital, ele seja abordado com informações, preços, produtos que, de fato, são atraentes para aquele consumidor. Para você não Sejam correr o risco... relevantes, né, Ângelo? Acho que você ser abordado
para promoções ou produtos que não tenham a ver com o seu contexto, não tenham relação com o seu contexto, acabam afugentando o consumidor, né? De novo, a gente resgata uma questão de percepção sobre relevância de marca. Uhum, Você precisa lembrar, o empresário precisa lembrar que ele, quando se apresenta para o consumidor, ele está representando uma marca. As exato. pessoas, elas reputam positiva ou negativamente as marcas a partir das relações comerciais que elas têm. Então, se eu Uhum, abordo um cliente e ofereço para ele algo que não é relevante para mim ou que não conversa com a minha necessidade, eu crio na minha cabeça uma informação sobre aquela marca, que pode ser positiva, pode ser negativa. Quanto uhum, a nossa obrigação enquanto empresários e, no meu caso, como profissional de comunicação, é entregar só ações que sejam de reputação positiva. Então, a claro. gente tem que fazer ações pensadas, planejadas com esse objetivo, para que no final das contas, esse cliente faça, quando ele for pensar em qual farmácia eu vou comprar, pensando que todas as farmácias vendem praticamente os mesmos tipos de produtos, as mesmas caixinhas dos mesmos laboratórios, por que eu prefiro aquela e não prefiro essa? Porque na minha cabeça eu já criei uma imagem mais positiva desta farmácia do que daquela. E eu consigo isso fazendo repetições de ações, de interações positivas com aquele consumidor. E cada vez mais a digitalização permite isso. É por isso que nós estamos incentivando os nossos associados a caminharem nesse sentido, porque nós queremos oferecer para o nosso consumidor coisas que de fato lhes interessem, produtos que de fato eles compram com condições especiais e com todo o conjunto, né, de percepções positivas que essa relação possa causar. Qual que é a importância da farmácia também estar presente nos canais eletrônicos para ter bons resultados? Ou o ponto de venda físico hoje aqui no Brasil já é suficiente? Não, não é suficiente. Evidentemente que, como eu citei na outra pergunta, nós, como consumidores, estamos cada vez mais digitalizados, e isso não Uhum, é diferente para quem consome de farmácia. O crescimento das vendas online no varejo farmacêutico cresceu exponencialmente nos últimos anos, a gente acompanha esse número, e hoje já está na casa aí de 15% nas grandes redes, o volume de vendas originados, né, pelos canais digitais. Aí entra também o delivery, o WhatsApp e outros canais digitais, que são muito importantes para as farmácias também. Eu me lembro quando eu comecei no varejo farmacêutico lá em final dos anos 90, lá em Piracicaba, junto com o nosso presidente, Edson Tamassa, numa rede associativista lá chamada PharmaVip, os hum, pedidos eram por telefone, as pessoas ligavam na farmácia e anota para mim o meu pedido, o motoqueiro passava e ia lá. Até o Edson brinca aqui que, na verdade, naquela época ele já tinha inventado o Rap, né? Porque as pessoas ligavam na farmácia, pediam o remédio e ainda falavam, passa na padaria, pega o pão, passa ali, pega mais uma coisa e me traz. Brincadeiras à parte aí, mas é algo que já é natural das farmácias independentes, atenderem o consumidor a domicílio. A questão é que o canal mudou. O canal não uhum, é mais as pessoas discando no telefone. E eu faço assim porque eu sou da velha guarda, porque hoje em dia as pessoas discam assim, né? uhum. Então, as pessoas estão no WhatsApp, as pessoas estão no mensageiro do Instagram, as pessoas estão no Messenger do Facebook, elas estão usando outras plataformas. Então, se as farmácias não estiverem preparadas para aceitar pedidos por esses canais digitais, elas vão deixar de atender uma fatia importante dos consumidores. Mas eu não tenho estrutura, eu não tenho sistema, eu não tenho pessoas. Esse é o desafio, é você cuidar da estrutura do seu negócio para que ele acompanhe as mudanças da tecnologia, a evolução nas preferências do consumidor, porque se você ficar preso nesse pensamento de que eu sempre fiz assim e deu certo, não vai dar mais, porque se você não atende essa fatia, hoje ela representa 15%, daqui a pouco vai representar 30%, daqui a pouco vai representar 70%. E a gente não trabalha em nenhuma circunstância com a hipótese do ponto de venda físico deixar de existir. Isso a gente sabe que nós frequentamos eventos, inclusive internacionais, e não é essa a questão. A Uhum. questão é o quanto eu estou preparado para oferecer para o meu consumidor experiências de atendimento conforme a preferência dele. Eu posso simplesmente pedir pelo aplicativo e ir buscar na farmácia. Eu posso pedir pelo aplicativo e pedir para entregar no meu escritório. Eu posso ir Uhum. na farmácia, como está acontecendo muito hoje em dia, e na farmácia comprar pelo aplicativo, porque a A tal condição da do preço. omnicanalidade que a gente ouve tanto falar, né? Aí no Exato. varejo. Hoje a gente vê muitas lojas, muitas redes estimulando a digitalização do consumidor, fazendo o quê? Você está dentro da farmácia,
o atendente fala, ó, compra pelo aplicativo que é mais barato. Então você está vendo ali na prateleira um leite ninho por R$ 20. Se você entrar no aplicativo daquela mesma farmácia onde você está, ele está por 15 e você retira ali na hora. Mas que mágica que é essa? Não é mágica. A farmácia ela já entendeu o processo, a importância do processo de digitalização e ela está treinando os seus consumidores para usarem os seus canais digitais. Uhum. Como? Vendendo no aplicativo mais barato do que vende na farmácia. E aí eu experiencio, eu entendo como funciona, eu gosto da experiência, aí eu não preciso mais estar na farmácia para experimentar o aplicativo. Quando eu estiver em casa, eu já sei usar e eu posso pedir por ali também, se eu quiser. Então, é esse entendimento. Ângelo, ter uma política de preços diferente na loja física e no aplicativo da loja, por exemplo, o consumidor entende essa diferença ou ele quer ter a mesma experiência nos dois canais? Eu acredito que entende, sim, Kathleen, porque são experiências diferentes no sentido de que, a partir do aplicativo, eu consigo educar este consumidor a se relacionar conosco por um novo canal. Então, evidentemente que, como a gente falou sobre a execução das campanhas promocionais, a equipe de atendimento precisa entender essa estratégia. Porque se na ponta a pessoa que está ali interagindo com o cliente não souber explicar por que é diferente, o cliente pode ficar com uma dúvida e achar que não está sendo, que não está sendo justa essa relação. Mas existe uma estratégia e um porquê do preço no aplicativo para aquele item especificamente ser mais agressivo do que do que o outro. Porque você tem um cupom especial de desconto, porque aquele produto no canal digital está em oferta. Isso é muito comum, hoje em dia cada vez mais comum. E sim, pode gerar uma certa dúvida, mas a equipe precisa estar preparada para explicar as razões, né, dessa diferença. E é natural, é um custo, a gente chama de CAC, né, custo de aquisição de cliente. Eu estou adquirindo um cliente digital. E aí, a partir do momento que esse cliente interage com o meu aplicativo, com o meu site, e gosta da experiência e entende que ali, tanto quanto na farmácia, ele tem condições diferenciadas, porque eu não vou deixar de ter atratividade na farmácia também. Tem coisa que é mais caro na farmácia e mais barato no app, tem coisa que é mais caro no app e é mais barato na farmácia. E aí que entra a importância da estratégia de precificação, você fazer isso com inteligência e não fazer aleatoriamente porque o seu concorrente está fazendo, entendeu? E é esse um pouco o trabalho que nós aqui na Farmarcas fazemos, de dar ao associado esse suporte para que ele faça isso de maneira inteligente. Perfeito, Ângelo. E agora eu tenho duas outras questões relacionadas a isso para te fazer. Primeiro, eu queria saber quais são as redes sociais ou canais digitais que as farmácias aí têm que ficar no radar das farmácias e que podem ser mais efetivos, e que tipos de conteúdo podem ser relevantes para esses canais. É só para divulgar preço ou a gente pode explorar outros conteúdos aí? Kathleen, a gente tem que pensar como usuário de redes sociais. Eu acredito que nenhum dos nossos ouvintes aqui, ninguém da nossa audiência, gosta de seguir páginas que ficam impactando promoção e ofertas todo o tempo. As pessoas se relacionam com as marcas. Elas entendem o preço como uma isca, um atrativo para aproveitar uma oportunidade de repente, mas o preço ele é uma estratégia, digamos, de fim, para que você, depois que construiu uma relação, que as pessoas conhecem você, que querem comprar de você, ela possa aprofundar o conhecimento sobre a sua empresa e comprar o produto que você está oferecendo. Então não é conveniente que você fique o tempo todo na rede social só ofertando preço. Pensa numa conversa. Você está, embora seja ali um ambiente corporativo, é uma marca que está ali falando, ela precisa falar com o tom de voz adequado, na frequência correta, falar coisas que as pessoas queiram entender, ouvir e acompanhar. Então é um mix de conteúdo institucional, de conversa realmente ali, ensinando alguma coisa para aquela pessoa, dando um conteúdo que para ela é relevante, e sim, ao conhecer as preferências daquele consumidor, oferecer para ele o produto que para ele faz sentido numa condição de preço atraente. E isso é difícil de fazer. Existem técnicas e você precisa ter pessoas capacitadas para entender isso tudo e saber operar, inclusive as ferramentas que são necessárias para que isso possa ser feito de uma maneira profissional. E a gente não está falando só de redes sociais que a gente normalmente usa como Instagram, por exemplo, que sim, para as farmácias hoje é bastante relevante, mas você tem já o TikTok muito, muito forte
nessa jornada também. O WhatsApp é uma rede social, a gente não pode esquecer disso, e ele tem características de conversação muito efetivas que as outras redes, de repente, até oferecem, mas não são tão efetivas. Existem ferramentas, inclusive hoje, que concentram as mensagens que chegam desses vários canais e você recebe numa única tela e aí consegue conduzir essas conversas de uma maneira mais organizada, para não deixar ninguém esperando, para você poder responder rapidamente. Tem automações que podem ser feitas nesses processos também. Então, tudo isso está à disposição dos empresários e é importante que ele conheça, que ele estude essas oportunidades todas para estar antenado, estar atualizado em relação às preferências do consumidor e não ficar para trás em relação à concorrência nesse sentido. Perfeito. E pensando agora nas farmácias que estão criando campanhas promocionais aí para Black Friday, por exemplo, você poderia dar dicas práticas, Ângelo, de como que as farmácias podem explorar os canais digitais para a divulgação das ações que vão ser feitas no período? Sim, é importante que tenha um objetivo de comunicação, então a campanha precisa ter uma mensagem clara e é muito difícil de se diferenciar nesse mundo de informação que o momento da Black Friday traz. É um período, inclusive, em que as ações de ads e de palavras elas ficam mais difíceis porque os leilões ficam mais caros. O Google e a Meta acabam entregando com menor quantidade de alcance, né, as mensagens, porque a concorrência nesse período aumenta demais, então precisa ter criatividade na construção, precisa ter alguma segmentação que é importante para que você também direcione esse esforço de comunicação para a área de abrangência onde a sua farmácia está localizada, para que você não gaste dinheiro se você estiver impulsionando, inclusive, né? E é importante que impulsione para que não fique só no retorno orgânico, para que ela seja direcionada para a área de atuação da sua drogaria e, se possível, se você já tiver uma informação mais consistente do seu banco de clientes, é possível tentar abordar estes clientes dentro da estrutura das redes sociais para você comunicar diretamente com aquele cliente que já é parte do seu banco de dados e que já está acostumado a se relacionar com a sua marca. Então, são algumas sugestões, algumas dicas. E, claro, se você não tem uma equipe interna capaz de fazer esse trabalho, que você procure contratar uma agência especializada, uma equipe profissional para te ajudar nesse grande desafio. Não é fácil, não. Uhum. E a gente vê muitas empresas aí trabalhando com influenciadores. Para farmácias, esse é uma estratégia bacana? Ela deve-se considerar essa possibilidade? Eu creio que sim, a gente estimula os nossos associados aqui a trabalharem desta forma. Nós estamos, inclusive, criando um banco de influenciadores que são, nós estamos pesquisando, já está numa fase bem adiantada, que é identificar nas inúmeras regiões do Brasil onde nós estamos, quem são os influenciadores, micro e pequenos influenciadores que falam sobre assuntos relacionados ao universo farma, ao universo de saúde, bem-estar, cuidados. E a gente, sim, dentro daquele... Porque, assim, nós temos também, Catherine, é importante ressaltar que nós temos associados em vários níveis, né, de desenvolvimento nesses temas que nós estamos falando. Tanto temos associados extremamente organizados e já muito evoluídos, que trabalham com influencers, que já fazem vendas online, já há bastante tempo, e tem gente do nosso grupo que está começando agora. Então, o nosso trabalho, inclusive, é muito forte no sentido de construir essa visão, essa educação, para que quem está começando agora já comece direitinho e vá aumentando o fluxo, a demanda, na medida em que vai experienciando e fazendo mais vezes. Então, a gente tem sim como sugestão trabalhar micro e pequenos influenciadores locais que ajudam a dar visibilidade para a marca na região onde ela está atuando, mas é importante fazer um filtro, e por isso que a gente está fazendo isso aqui, fazer um filtro correto para que esse influenciador seja um influenciador que não tenha nenhuma... como eu posso dizer, não tenha uma imagem, né? Alguma coisa que possa, enfim, prejudicar de alguma maneira uma relação, por exemplo, sei lá, com ao mesmo tempo que ele está fazendo, vamos supor um exemplo esdrúxulo aqui, ao mesmo tempo que ele está fazendo uma ação divulgando um produto de saúde para você, ele também está fazendo uma outra ação divulgando bebida alcoólica ou fumo para uma outra organização. Então, estudar quem é a pessoa que vai mostrar a sua marca.
Porque como esse mercado da influência aumentou muito, né, assim, a Uhum, gente tem até hoje em dia, a gente até conhece pessoas da família, muitas vezes do círculo de amigos, que de alguma maneira estão trabalhando com influenciamento. uhum. Então tem que tomar cuidado para que seja alguém com reputação positiva que ajude a construir também reputação positiva para a marca da sua farmácia. Tá certo, Ângelo. E para finalizar, aproveitando que estamos aí no último bloco desse Guia da Farmácia Séries, que a gente explorou como potencializar as vendas durante calendários como a Black Friday e Natal, eu queria que você deixasse uma mensagem final sobre a importância das farmácias explorarem essas datas, não só para as vendas, mas também como relacionamento aí com os clientes da loja. Legal, Kathleen. Eu agradeço muito, muito o convite. Fiquei muito honrado aqui de representar a Farmarcas nessa entrevista aqui com vocês. E o que eu posso dizer, a partir da nossa experiência aqui, é que sigam neste caminho da digitalização, é um caminho importante. Não tem como nós imaginarmos o mercado farmacêutico do futuro sem um canal de atendimento via redes sociais, canais digitais, WhatsApp e outras ferramentas que vão surgir ainda, a gente nem sabe, mas independentemente de qual futuro virá, nós precisamos estar preparados para ele. E a gente se prepara no dia a dia. Não adianta lá na frente surgir uma plataforma nova que você desconhece e você está totalmente despreparado, simplesmente porque não veio acompanhando esse movimento. Então ele é um movimento que não tem volta, e o que nós aqui na Farmarcas estamos fazendo é dar clareza cada vez mais, e eu agradeço de novo esse espaço que você está nos dando aqui para falar sobre isso, porque tendo clareza da importância disso, as pessoas se preparam melhor. Fazer promoção de vendas, fazer uma promoção específica de Natal, por exemplo, é uma característica que o varejo faz desde que existe, né? A gente tem ações especiais de Natal no varejo desde sempre. O que acontece agora é que ela está mais complexa de ser realizada. Ela Uhum. exige mais inteligência, ela exige mais estudo, ela depende de uma análise mais estratégica, que está sendo exigida, inclusive, de farmácias de menor porte, porque a concorrência ela é uma concorrência agressiva. E nós, eu aqui até aproveito para fazer uma referência ao trabalho que a gente faz, nós estamos dando ao associado independente a oportunidade de participar deste movimento profissionalizado, esse movimento que tem condição de oferecer para um empresário independente a oportunidade dele concorrer em nível de igualdade com qualquer concorrente em qualquer lugar do Brasil. O associativismo tem essa potência. E o associativismo que a gente pratica aqui na Farmarcas, mais ainda. A Farmarcas passou nos últimos... Existe, né, há 10 anos, mas cresceu nos últimos 5 anos 155% graças à assertividade do trabalho que a gente está fazendo. Então a gente convida também os empresários aí que estiverem assistindo a conhecer os nossos negócios, o nosso negócio, acessar os nossos canais digitais, conhecer o nosso site, ligar aqui para a gente fica super à disposição e teremos o maior orgulho de mostrar o trabalho que a Farmarcas está fazendo em prol do desenvolvimento do empresário independente do varejo farmacêutico brasileiro. Ângelo, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação nessa edição do Guia da Farmácia Séries, que mostrou os caminhos aí para as farmácias garantirem bons resultados. E acompanhe a programação completa e veja como as farmácias podem sempre garantir os melhores negócios e a satisfação do consumidor. Até lá! Até, obrigado.